Amém. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Deus abençoe as crianças também. Vocês estão felizes? Estão todos alegres com Jesus? Amém. Nós vamos colocar de pé, iniciar a nossa escola dominical, parte com as crianças, depois a escola para os adultos também, né? Amém. A oração da manhã estava muito boa, né? Ungida. A hora passou, a gente nem percebeu, né? Foi bem rápido, né? Amém. Então, nosso texto áureo de hoje está no Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, e o versículo 6. Como eu vou dar continuação na mensagem sede, que nós falamos na escola passada, a mensagem sede, então vou ler algo relacionado à sede, e esse aqui vai ser o texto áureo aqui, e as crianças não vão esquecer mais o que nós vamos ler, principalmente os mais grandinhos, né? Rafaela, o Jean, o Luan, a Fernandinha, né? Pode ser que os pequenininhos se esqueçam, né? Ou talvez não, né? A Carol aqui é muito espertinha, né, Carol? É inteligente, né? É? Então tá. Vou ler aqui e vocês vão memorizar aí. São Mateus capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurado são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Então, não vamos esquecer mais, nosso texto áureo é: bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Você sente fome? Chega a sentir fome? É? Aí quando tá com fome, o que tu gosta de comer? Ah, tu gosta de... Tá que nem Daniel, então tá bom. É? Você sente fome? É? Assim como o corpo de você sente fome e tu tem vontade de comer fruta quando sente fome, a nossa alma tem sede também, sabia? Que a alma tem sede? Do que a alma tem sede? Deus, né? Lembra que eu li a escritura no domingo retrasado? Assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti, ó Deus, disse Davi, né? Então, assim como o corpo de você sente fome, né? Você tem fase de crescimento, aí tem que comer bastante para continuar crescendo, não é assim? É, Jean? Tu está crescendo ainda? Tu tem bastante fome? Então, quanto mais tu come, mais tu cresce, né? Espiritualmente é a mesma coisa, né? Quanto mais você se alimenta da palavra, mais nós vamos crescer. Não tinha um corinho que cantava, se vocês lembram de um corinho, alguém conhece aqui? Os irmãos eu sei que conhecem. Como é que é? Leia a Bíblia e faça a oração, faz a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Se quiser crescer, se quiser crescer, leia a Bíblia e faça a oração, se quiser crescer. Aí tem a parte ruim que diz assim, né? Quem não lê a Bíblia e não fizer a oração, não pode crescer, não pode crescer. Quem não lê a Bíblia e não fizer a oração, não pode crescer. Mas nós queremos crescer, né? Então o que temos que fazer? Ler a Bíblia e orar, né? Amém. Então o texto áureo é: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Justiça é a palavra de Deus. Não vamos esquecer mais? Depois eu vou perguntar de novo. Sede, fome e sede de justiça. Tá? Aleluia. Graças a Deus. Irmãos, estão felizes? Amém. Eu vou pedir para o irmão Antônio Aguiar passar aqui, fazer oração de abertura. Aleluia.
Que atmosfera boa que está aqui, né? A oração formou esse bom momento aqui para nós, né? O senhor está feliz? Bom domingo, senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos inclinar nossos rostinhos. Vamos, bebê. Maravilhoso Pai Celestial, no nome de Jesus, Teu Filho primogênito, Senhor, nós nos encontramos em Tua casa nesta manhã tão maravilhosa, Senhor, para nós particularmente. Nós Te damos graças por ter nos conduzido, Senhor, na Tua casa nesta manhã, por ter nos dado, Senhor, um bom sono, um bom repouso nesta noite, por ter nos dado, Senhor, o privilégio de estar aqui para Te louvar, para aprender de Ti no Teu santuário, Senhor. Para, Senhor, crescermos na graça e no conhecimento do Senhor e da Tua vontade perfeita, Senhor. Abençoa essas crianças, abençoa essa escola bíblica, abençoa desde o mais velho até o mais novo, Senhor. Conceda que possamos hoje, Senhor, Te servir, prosseguir Te servindo com alegria e com singeleza de coração. Abençoa nossas almas, abençoa nossas vidas, Senhor, os nossos lares, Senhor, a nossa família, Senhor. Entra com providência na casa de cada um, Senhor. Providência de restauração, de renovo, Senhor. De fortaleza, Senhor. E de vitórias espiritual em primeiro lugar, Senhor. No nome de Jesus, nós Te damos graça por tudo e Te pedimos tudo. No nome de Jesus. Amém. Glória ao nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos cantar aqui. Amém. Vocês estão felizes? Então, tá feliz? Vocês estão felizes? Então essa manhã, ela é uma manhã feliz, né? E por que essa manhã é feliz? Por exemplo, assim, quando eu chego aqui, eu digo assim, bom dia, irmãos. Por que eu digo bom dia? Porque tá bom, mas tem uma outra resposta. Quem é o único que é bom? Também, né? Quem é o único bom que existe? Hã? Deus. Então quando eu digo bom dia, o que eu estou dizendo? Que Deus faz parte do nosso dia, né? Então se Deus está no nosso dia, é um bom dia, né? Então se é um bom dia e Deus está conosco, então essa manhã é uma manhã feliz. Amém? Então, nós vamos agradecer a Deus pela manhã feliz, louvando a Ele, né? Nosso coração. Vamos cantar bem alto, você já sabe, né? Todos os domingos eu canto, então bem alto. Vamos lá. Dó maior, nesta manhã feliz, nesse santo lugar. Nesta manhã feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro nesta manhã feliz, nesta manhã feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro com... Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro
vez nessa manhã feliz. Essa manhã feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. É real sua paz. Eu marquei um encontro com Deus. Nesse certo lugar, o encontro com Deus. Marquei um encontro. Eu marquei o encontro. Eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz buscarei. Eu marquei um encontro. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Amém. Agora, o que nós vamos fazer agora? Marchar, né? Vamos marchando para além da terra, né? Nós vamos marchando tanto na escolinha que um dia a nossa marcha vai encerrar, né? E a marcha encerra com arrebatamento. Vem cá, as crianças. Isso, faça uma fila aqui atrás de mim aqui. Deixa os pequeninos. Isso. A Zoe não quis marchar hoje, né? Mas vamos lá, vamos marchar. Não é dó. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Vamos marchando para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Vamos marchando
para além da terra. Vamos marchando para a terra prometida. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Eu avistei a linda terra, e essa terra é Canaã. Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Canta com eles aqui bate palma, e amém, bate pé. Amém. Jesus é o teu amigo? Jesus é o nosso amigo, amém? Então vamos cantar este corinho. Vamos declarar a Ele com nossas palmas, nossos pés e com a nossa voz, amém? Se Jesus é o nosso amigo. Se Jesus é teu amigo, bate palma. Se Jesus é teu amigo, bate palma. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bate palma. Agora os pés. Se Jesus é teu amigo, bate os pés. Se Jesus é teu amigo, bate os pés. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, bate os pés. Agora, grite amém. Se Jesus é teu amigo, grite amém. Se Jesus é teu amigo, grite amém. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, grite amém. Agora tem que fazer os três juntos, bater palma, bater os pés e gritar amém. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Amém. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Amém. Se Jesus é teu amigo, Ele está sempre contigo. Se Jesus é teu amigo, faça os três. Amém. Uma salva de palmas ao Senhor. Vocês podem se sentar. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Aleluia. Glória. Amém. Aleluia. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo da nossa escolinha. Primeiro eu quero fazer então uma oração, depois vou fazer a chamada. Quero convidar todos a se colocar de pé, os nossos pequenos se colocarem de pé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Então, para a nossa oração, eu vou falar e eu quero que vocês repitam, tá bom? Vocês vão fechar os olhos e vão repetir tudo que eu falar aqui nessa manhã. Então já podem fechar os olhos, podem baixar as cabeças. Pode fechar os olhos.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã feliz que o Senhor nos trouxe para mais um estudo, para aprendermos mais de Ti. Abençoe meu amiguinho, a minha amiguinha, a minha família e eu também. Essa é a minha oração e meu agradecimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, antes de sentarem, só quero fazer a leitura aqui das Escrituras também, com os pequenos. Pedir para o Luan, para ele ler. Essa é uma escritura que Deus tem colocado no meu coração para trazer, que é em Mateus 19 e também em Lucas. Então, primeiro eu vou falar para o Luan, né, aqui em Mateus 19. e 14. Mateus 19, 14. Aqui. Jesus, porém, disse: Deixa os pequeninos e não estorveis de vir a mim, porque dos tais reino dos céus. Aqui em Lucas. Lucas 18 e 16. Mas Jesus chamando-as para se dizer: Deixa vir a mim, ó pequenos, e não lhe peças, porque tais ao reino de Deus. Bem, então aqui essas escrituras, elas nos deixam claro de quem que é o reino dos céus. Bem, então podem se assentar. Bem, sabemos que o reino dos céus pertence aos pequeninos. Nós devemos ser igual aos pequeninos para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Amém? Deixa eu só pegar uma caneta para fazer a chamada. Então, para a gente fazer essa chamadinha aqui, eu vou chamar o nome e eu vou pedir para cada um fale algum adjetivo. Eu vou chamar a Fernandinha, daí a Fernandinha vai falar fé, ou pode falar amor, ou pode falar paz. Daí tem que falar algum adjetivo que tenha na Bíblia, pode falar amor, enfim. Mas tem que ser algum adjetivo quando eu chamar teu nome, tá bom? Daí já vão pensando aí no adjetivo que vocês vão falar quando eu chamar vocês. Então, vou chamar aqui a Ana. Pode falar algum adjetivo? Pode falar aqui. Pode falar. Tá tímida. Então, vou começar por outra criança. Daí depois a Ana fala dela novamente. Então, ela vai ficar menos tímida. Eu vou começar então pela Fernandinha. Fernandinha, pode falar algum adjetivo? Fé. Fé? Bem. Agora eu vou chamar aqui a Rafaela. Paz. Paz. Amém. Agora vamos... O Jean. Pode falar bem. Amor. Amor.
Agora a nossa Carolzinha. Carol. Paciência. Paciência. Amém. A estatura de um varão perfeito, né? Agora eu quero chamar o Luan. Paz. Paz. Amém. Agora eu vou chamar a Aninha de novo. Agora tu tá menos tímida. Quer falar? Amor. Amor. Amém. E a nossa Mica. Mica, tu quer falar alguma palavra? Falar amor, paz. Pode falar então. Amor. Amor. Amém. Uma salva de palmas aos nossos pequenos. Amém. Amém. Então já quero dar início ao nosso estudo aqui desta manhã. Não sei quem trouxe os desenhos. Se alguém trouxe os desenhos que eu deixei para entregarem hoje, no domingo retrasado. A Carolzinha trouxe, a Fernandinha trouxe. Consegui fazer. Ah, mas tu não... Ah, tá, tu seguiu o caminho, né? Ah, meteu, cara. Não trouxe? Tá bom, então. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre buscar e encontrar a Jesus. Porque nós temos falado um pouquinho sobre o nosso profeta, sobre a vida do nosso profeta, e depois nós vamos ter uma dinâmica surpresa que está aqui no quadro. Daí a professora Camila vai me ajudar, e eu vou deixar vocês verem essa dinâmica só no final. Então eu quero falar aqui um pouquinho sobre Jesus, sobre como nós podemos encontrar a Ele, sobre como o profeta, nosso profeta que nós estamos estudando, ele achou dificuldade para conseguir encontrar a Jesus. Como também nós vamos encontrar dificuldades em nossa caminhada, encontrar dificuldade no nosso dia a dia. Então nós precisamos saber, né, o que nós precisamos fazer para encontrar a Ele. Então aqui, buscando e encontrando a Jesus. Eu vou ler esse pequeno trechinho, depois eu vou fazer uma pergunta para vocês, para ver se vocês vão conseguir me responder, tá bom? Eu sei que vocês são bem inteligentes, que vocês se lembram lá da nossa primeira escolinha, o Luan também, ele lembra a Rafaela, o Jean, a Fernandinha, todos que estão aqui, a Carolzinha. Então quero que vocês prestem bastante atenção, tá bom? E diz assim: em minha conversão, ó irmão, estava tão confuso que eu não sabia como me arrepender. Então aqui o profeta fala que ele já estava bem confuso. Ele não sabia como chegar a Deus, ele não sabia como orar. Às vezes vocês pequenos podem achar dificuldade para orar, para buscar a Deus, mas daí nosso papai, nossa mamãe, eles sempre nos ajudam, né? Eles nos ajudam a sempre nos encontrar mais com Deus. E se você está aqui nessa manhã, é porque o seu papai, sua mamãe, ele fez um esforço para que você estivesse aqui, amém? E ele disse: eu tenho visto naquele bosque, eu lhe escrevi uma carta. Eu disse: estimado Senhor, eu sei que tu passas por aqui, por este caminho, porque eu tenho estado sentado aqui, caçando esquilos. Eu sei que tu passaste por aqui, e eu sei que tu estás aqui. Eu quero lhe dizer uma coisa. Eu pensei agora: espere um momento, eu nunca vi ninguém, eu quero falar com ele. Então, quantos daqui escreveram a cartinha que o pastor pediu ano passado? Vocês escreveram? Nem? Depois
no próximo culto pela manhã eu pedi para vocês escreverem mais uma cartinha. Daí a gente vai colocar lá na árvore novamente, para que a gente consiga fazer isso todos os anos e vocês consigam sempre expressar, né, o que vocês estão sentindo pelo nosso Criador, sempre expressar o que vocês sentem por Deus. E aqui ele fala: eu fui ao galpão e me ajoelhei na água molhada, e o velho carrinho estava ali, estacionado todo batido. E eu disse: eu creio que eles colocam suas mãos assim, e me ajoelhei. Eu disse: estimado Senhor, eu desejo que tu venhas e fales comigo por um momento. Eu quero te contar o quão mal eu sou. Ele não me respondeu. Então aqui o profeta ele fala, ele reconheceu que ele era mau, que Deus não se agradava dele, que Deus não se agradava das escolhas dele. Então, eu quero te contar o quão mal eu sou. Eu quero perguntar para vocês. Deus respondeu o profeta naquela hora ou não respondeu? O que vocês acham? Respondeu? O que tu acha, Fernandinho? Acha que Deus respondeu ele ali ou não respondeu naquela hora? Acho que respondeu. E tu, Rafael? Acho que ele respondeu? Não respondeu? Isso, ó. E ele não me respondeu. Então, Deus, ele não respondeu o profeta naquela hora. E aqui ele diz mais para frente: eu disse, talvez eu deveria colocar minhas mãos dessa forma. Então eu disse: estimado Senhor, eu não sei exatamente como fazer isso. Tu me ajudarás naturalmente. E Satanás entrou em cena e disse: vê, você já esperou muito. Já tens 20 anos de idade, já não há porquê de tentar agora. Então me quebrantei todo e comecei a chorar. Então eu disse: eu vou falar, se tu não falares comigo, eu vou falar contigo de qualquer maneira. Então eu disse: eu não sirvo para nada. Estou envergonhado de mim mesmo. Senhor Deus, eu sei que tu me escutarás em alguma parte. Estou envergonhado de não cumprir contigo. Então ele estava envergonhado. Nós temos que conseguir chegar a Deus, nos ajoelhar, buscar a Deus e ser boas crianças nas nossas escolas, em nossas casas também, ali na salinha quando ir com as professoras, né? Porque daí às vezes elas ficam em duas, daí elas precisam que vocês se comportem, colaborem com elas, ajudem elas para que elas consigam dar os estudos para vocês, consigam ajudar vocês, assim como seus pais e suas mamães. Então, nesse momento, olhei para cima aqui e vi uma luz movendo-se através daquele ambiente e formou uma cruz. Uma voz que eu nunca tinha ouvido em minha vida me falou. Eu a olhei, estava todo frio, dominado pelo medo, não conseguia se mover. Parei olhando-a e se foi. Eu disse: Senhor, eu não entendo o seu idioma. Se tu não podes falar o meu, eu não entendo o seu. E se tu não me tens perdoado, eu sei que supostamente estou identificado ali naquela cruz. De alguma maneira, que meus pecados supostamente devem repousar ali. E se tu me perdoas, volte e fale comigo em seu próprio idioma. Eu entenderei através disso. O Senhor permita que isso volte uma vez mais. E ali, para encerrar aqui, e ali estava novamente, amém? Sim, Senhor. Senti como se uma carga de 40 toneladas fosse tirada dos meus ombros. Lá atrás havia uma estrada de ferro, corri para toda essa via saltando no ar, tão alto quanto podia. Eu não sabia como desabafar o que eu sentia. Se eu tivesse sabido como gritar, eu estava gritando. Porém, a minha alma, no refúgio de descanso, eu tinha feito contato com Ele. Bem, então aqui nesta manhã, quero trazer um pouquinho para vocês como nós devemos buscar a Deus, encontrar a Jesus, encontrar a Deus. Nós devemos, assim como o profeta, ele reconheceu que ele era um pecador, que ele era falho. Todos nós, seus pais, suas mães, vocês pequenos, estamos sempre aprendendo a como nos conectar com Deus. E quantos daqui já sabem como fazer uma oração? Já sabe, Fernandinha, como orar? Já sabe, Lua? Não sabe como orar? Sabe, Gia? Sabe como fazer uma oração? Sabe, Rafael? Então, daí no final a gente vai fazer uma oração todo mundo em conjunto, para a gente conseguir se aproximar mais do nosso Criador, amém? Então eu quero chamar a Camilinha para me ajudar aqui nessa dinâmica.
que eu vou passar aqui para eles no quadro. Pronto. Agora a gente chegou na parte da dinâmica. E aqui nós temos 3 caminhos. Ó. 3 caminhos. E somente um caminho nos leva até a cruz. Somente um caminho nos leva até Jesus. A gente precisa encontrar qual dos caminhos. Aqui se nós pegarmos o caminho errado, vamos chegar aqui no cacto, nos espinhos, aonde não pode dar fruto, aonde não pode ter vida. Então nós precisamos encontrar a cruz. Então agora a gente vai dividir, a professora Camila vai dividir em dupla, para vocês conseguirem vir aqui e tentar encontrar qual é o caminho correto. Então acho que já pode ir. Pode ser então a Rafa com as duas. Isso. Então daí cada dupla vai ter uma tentativa, depois a gente vai trocar até encontrar o caminho correto. Então eu quero chamar aqui a primeira dupla, pode ser a Carolzinha, a Ana e a Rafaela. Trio, na verdade. Pode ir seguindo, pode seguir. Isso. Calma, isso. Calma aí, acho que tu pulou. Foi nesse daqui, né? Ó, esse daqui veio aqui. Esse caminho vem até aqui, ó. Ó, depois ele vem pra cá e deu nos espinhos. Então daí vocês sentam ali que eu vou chamar a próxima dupla, depois vocês tentam novamente, tá bom? Então, ó, o primeiro caminho que elas tomaram foi nos cactos, não foi até a cruz. Não conseguiu chegar até Jesus. Vou chamar aqui a próxima dupla, pode ser a Fernandinha e a Mica. Amém, uma salva de palmas então para Fernandinha. Vou chamar o Jean e o Luan também, para ver se eles conseguem encontrar o caminho correto. Amém. É esse o caminho. Vem mais uma salva de palmas para os pequenos, amém? Amém? Então, essa foi a nossa dinâmica. É como encontrar o caminho correto. Às vezes nós vamos precisar de ajuda, nós vamos precisar de amigos. E também nós vamos precisar principalmente da oração. Que o pastor, ele fez aqui nessa manhã uma campanha de oração. E ele fez essa campanha não para ele mesmo ou para nós, mas sim para que o Senhor Jesus ele possa ser engrandecido em nossas vidas e através dessa oração possa operar milagres, ele possa fazer grandes milagres no nosso meio.
Então que nós possamos sempre orar e buscar a Jesus e saber que só existe um caminho correto, que é o caminho que o Senhor Jesus Cristo predestinou para nós, nos escolheu. Quando você estava lá na mente de Deus, depois na barriga de sua mãe, o Senhor Jesus já tinha predestinado um caminho correto para você. Amém? Então vou entregar aqui, pedir para a Camila me ajudar a entregar as atividades para a próxima escola. Então, essa atividade já é para a próxima escolinha que nós tivermos. Então, façam em casa com seus pais, suas mães. Também daí tem uma atividade atrás. E acredito que no próximo nós também vamos ter um bom momento, assim como nós estamos tendo hoje. Então, peço para que vocês coloquem de pé novamente, para fazermos mais uma oração. Também peço para os pais aqui presentes, para os pais botarem fotos e vídeos dos pequenos no grupo, para que as outras crianças possam se sentir inspiradas e fazer os desenhos também, amém? Então vou pedir para que todas as crianças venham aqui na frente, possam se ajoelhar aqui na frente, para a gente poder orar da forma correta e nos aproximar mais de Deus, amém? Quero chamar o pastor Davi aqui também, para ajudar os pequenos. Amém. Então, nesta manhã, nós entendemos através do relato e testemunho do profeta que nós precisamos orar e buscar mais a Deus, para que nós possamos encontrar o caminho correto, possamos nos aproximar mais dele. Então, peço para que todos fechem seus olhos, inclinem suas cabeças, e agora eu quero que vocês façam suas orações, pedindo para que Deus venha até vocês, para que vocês consigam se aproximar mais dele, para que vocês venham ser crianças respeitosas em suas escolas, suas casas e também aqui, principalmente aqui no tabernáculo, na igreja, com a sua família. Amém? Então, Senhor Jesus, eu oro, te agradeço, te agradecemos por tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Abençoe nossos pequenos, que eles possam ser crianças de destaque, não pela inteligência, mas sim pelo seu Espírito Santo, pela sua luz que brilha e resplandece através de cada vida desses pequenos. Isso é que eu te peço, Senhor, os aproxime mais e mais de Ti, da Sua palavra, que eles possam se achegar mais e mais a Ti, se aproximar mais e mais a Ti, que quando o inimigo vier, quando vier a rebeldia, quando vier a teimosia, que eles venham ter o Seu Espírito dentro de suas vidas, para que eles possam dizer que Satanás, o inimigo, não tem domínio sobre suas vidas. Então, eles são pequenos, são crianças, mas eles já entendem o que é certo e o que é errado, e eles sabem que precisam se aproximar mais e mais de Ti, precisam do Seu Espírito Santo. Então, essa é a minha oração. Continue abençoando nossos pequenos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. E uma salva de palmas para nossos pequenos. Que Deus abençoe a todos, amém. Quero cantar só um louvor aqui, para já encerrar. Pode se colocar de pé as crianças para adorar junto, amém. Digno de glória,
digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, digno de glória, digno de honra e honra. Levantemos nossas mãos para seu nome digno de glória e honra. Levantemos nossas mãos para seu nome exaltar, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Amém. Mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém. Antes de encerrar a parte das crianças aqui, quem é que lembra o textuário? A primeira palavra, bem-aventurado quem tem sede e fome. Não lembro o resto. Seja bem-aventurado quem tem sede e fome de justiça. Fome e sede de justiça, porque deles é o reino do céu. Tu vai ficar com os pequenininhos na salinha? Aí a Fernandinha pode ficar, o Luan fica também, o Jean, a Rafael já são grandinhos, né? Quem tu acha? A Carolzinha fica, vai para o quartinho. A Nica já foi pro quartinho já? Ah, foi embora. Acho que não tem necessidade então, né? Dá pra ficar aqui, Ah, então fiquem aqui então. Já vão aprendendo. Amém, graças a Deus. Então, vamos continuar nossa escola agora com os adultos, né? Aleluia. Quero ler com os irmãos novamente a escritura aqui de Efésios, que nós lemos na última ocasião. Efésios capítulo 6, e o versículo 10. Deus equipando o seu exército, né? Efésios capítulo 6, versículo 10. É Deus colocando em nós as suas armaduras, nós poder lutar e vencer. O Espírito Santo falou no culto passado, né?
se nós decidirmos lutar, então nós temos que também decidir vencer. E vencemos somente com o Senhor Jesus Cristo, né? Diz assim: e finalmente, meus irmãos, sede fortes no Senhor, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astúcias lá do diabo. Porque não temos lutado contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os governos das trevas deste mundo, contra as maldades espirituais em regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, estáis firmes, tendo cingido os lombos com a verdade e vestido a couraça da justiça, e calçando os vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamáveis do maligno. Tomai o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os homens. Amém. Vamos orar, né? Amém. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor tem nos dado, pela escola das crianças, que também já tem sido uma bênção para eles e também para nós. E aqui também a nossa escola, Senhor, para os adultos, que eu sei que o Senhor é o nosso mestre, e o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra. O Senhor nos fez a promessa que quando o Teu Espírito Santo viesse, Ele nos ensinaria todas as coisas. Então, nós contamos com a ajuda do Teu Espírito Santo, para que Ele possa nos ensinar nessa manhã a como sermos melhores cristãos e como Te servir melhor. Essa é a minha oração e meu agradecimento no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar, irmãos. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Na escola passada, eu li com os irmãos o Salmo 42, que foi o nosso texto áureo, né, da escola passada. Amém, que Davi diz: assim como a corça suspira pelas águas, assim a minha alma tem sede de ti. E nessa ocasião aqui também nós lemos também sobre sede, né? É bem-aventurado. A palavra bem-aventurado pode ter dois significados diferentes, né? Pode ser abençoados ou pode ser felizes, né? Só que não feliz comum assim, é bastante feliz, né? A palavra bem-aventurado é bastante feliz ou muito feliz, né? São aqueles que têm fome e sede de justiça. Então, a mensagem que o Espírito Santo tem me dado para esse tema, embora eu tenha lido parágrafos de outras mensagens, tem sido exatamente a mensagem sede, né? Se os irmãos têm essa mensagem sede em casa, eu recomendo até que vocês leiam, né? Aproveitem a inspiração de Deus da escola e possam ler essa mensagem. Sede. Na escola passada eu li para os irmãos a respeito da origem do pecado. Os irmãos estão lembrados? Onde é que iniciou o pecado? Alguém lembra aqui? Começou no céu, né? Também nós passamos ali a respeito, quando todas as guerras vão iniciar, sempre tem que ter um lugar onde é escolhido para que essa batalha aconteça. Onde é que é a batalha espiritual? Qual é o lugar que foi escolhido para a batalha espiritual? Na mente, né? E os irmãos já estão pegando jeito, né? E aí, o que Deus nos deu para proteger a nossa mente nessa batalha? Capacete da salvação, né? Então, a salvação, Deus tem dado a sua salvação para que a nossa mente, nossa cabeça espiritualmente falando,
possa ser protegida de espíritos, demônios, né? São demônios, são espíritos que vêm na nossa mente e aproveitam momentos de descuido, ou de fraqueza, ou de tristeza, ou de indignação, né? A pessoa se indigna com alguma coisa, né? Ou se irrita com alguma coisa, ou se desaponta com alguma coisa. Então o diabo é especialista para vir naquela hora ali, na mente, e começar a falar na mente da pessoa. E como a nossa mente é um ventre, e esse ventre está sempre gerando, né? E se Satanás conseguir colocar a sua semente, então aquilo vai gerar um espírito, né, na vida da pessoa. Então a batalha está decidida, é na mente, esse é o lugar de batalha, mas Deus não nos desamparou. Deus nos tem abençoado e Deus tem dado seu capacete, né? E esse capacete tem protegido a nossa mente. Amém? E eu acho que eu falei também, aproveitando sobre isso, eu creio que eu falei também a respeito do filtro do homem que pensa, né? Então, todo crente, ele precisa ter um filtro. E a gente sabe que o filtro é a palavra, né? Então, qualquer espírito que vem no teu ouvido, na tua mente, que não está de acordo com a palavra de Deus, então deve ser repreendido, não deve ser recebido nunca, né? Jamais você deve receber qualquer coisa que não seja filtrado pela palavra. Por isso que nós temos que conhecer a Deus através de experiências. É importante, né, ter experiência com Deus, mas também temos que conhecer Deus através da sua palavra também, né? Temos que conhecer o Senhor, o conhecimento de Deus. Conhecimento, pastor? Sim, conhecimento. Temos 3 pilares, né? Primeiro é a palavra, que é o principal. Segundo, o nosso entendimento concernente à palavra. E depois a nossa experiência pessoal de cada um. Você pode ficar pensando na mente, não é intelecto, não é razoamento, não. A Bíblia diz assim, ó: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento também, né? Então, né, se ama a Deus também através do nosso entendimento, né? A compreensão da palavra. Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque pensais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, se tu quer conhecer Jesus, examina as Escrituras, né? E para crer no Jesus correto, também está escrito assim, né? Aqueles que creem em mim, como diz as Escrituras, né? Rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Quando o Senhor Jesus Cristo falou isso aí, o apóstolo colocou embaixo assim: ele falara isso a respeito do Espírito Santo que mais tarde eles receberam. Então, para nós recebermos o Espírito Santo, nós temos que crer em Jesus Cristo, como diz as Escrituras, né? Não crer em qualquer história de Jesus que contam, né? Mas como diz a Escritura. Amém. Então, quando as Escrituras se tornam esse filtro, né? O profeta pregou a mensagem ao filtro do homem que pensa e o gosto do homem santo. Então, a palavra filtra todas as coisas e você manifesta o gosto do homem santo. Vocês estão felizes? Tá. E aqui um outro pensamento aqui também, para nós unirmos aqui a nossa escola. Me digam para mim aqui, vocês, isso que vocês sabem, né? Depois que acabou o dilúvio, qual foram os 2 pássaros que Noé soltou? Corvo e a pomba, né?
Bom, o corvo e a pomba, os profetas estavam no mesmo puleiro, né? Não estavam no mesmo puleiro? Os dois estavam juntos, né? Então não é a condição de onde estar, né? Então assim, aonde está o trigo, pode também estar o joio, né? Não é verdade? Aonde está a pomba, pode estar o corvo também, né? O profeta também pregou a mensagem ouvindo, reconhecendo e agindo sobre a palavra do Senhor. Nessa mensagem ele passa o tempo todo falando que todo o avivamento que Deus envia, ele produz gêmeos, todos. Ele dá alguns exemplos, né? Deve ter bem mais nas escrituras se a gente for examinando e procurando. Primeiro, no jardim do Éden, ali estava a árvore da vida, que pertencia ao Éden, e também estava a árvore da ciência do bem e do mal. As duas árvores no mesmo jardim, né? No ventre de Eva, que pode ser um tipo da igreja também, né? No ventre da Eva estava tanto Caim quanto Abel, né? Então, os dois eram gêmeos, estavam juntos os dois. Mais tarde nós encontramos isso também no ventre de Rebeca, que estava Esaú, estava Jacó, né? Então, nos dias que o Senhor Jesus Cristo esteve na terra, o Espírito Santo completo em um homem, né? Porque Jesus Cristo foi a plenitude de Deus, né? Nele habitou corporalmente a plenitude, né? A divindade completa. Amém do Senhor. Também foi o período que Satanás se encarnou em Judas, né? E os dois estavam na mesma congregação, né? Então sempre são gêmeos, né? E eu sempre digo para os irmãos assim: você quer saber onde está Satanás? Procure para ver aonde Deus está tendo um avivamento. Onde Deus estiver tendo um avivamento, Satanás vai estar ali certamente para tentar copiar aquele avivamento, para ser igual, parecido, e aproveitar as chuvas de bênção, para que ele também possa se produzir através disso também, né? Como lá a visão do profeta, o joio e o trigo, quando caiu a chuva do céu, todos foram beneficiados, né? O triguinho levantou a mão: obrigado, Senhor, pela chuva. O joio também: Senhor, obrigado pela chuva. Mas tem um detalhe, né? A chuva não muda a natureza da semente, né? O joio continua sendo joio e o trigo continua sendo trigo, né? Então não muda a natureza. Eu falei no culto ontem para os irmãos ali em Santa Rita a respeito assim, como é que eu vou dizer para os irmãos, da tranquilidade que o irmão Brana tinha concernente às pessoas, né? Concernente ao eleito de Deus. Aí o profeta dizia assim na mensagem, o livro da vida do Cordeiro: não importa se você é batista, metodista, presbiteriano, o importante é que teu nome está escrito no livro da vida. Dizia assim. E em uma outra mensagem diz assim: eu ganhei mais de 25 mil para as Assembleias de Deus e mandei para vocês. Aí alguém pode pensar assim: mas como é que pode, né, o profeta ter mandado os seus convertidos lá para a Assembleia de Deus, né? Se fôssemos nós, né? Irmão, agora tu aceitou Jesus, agora tem que vir para cá para aceitar a mensagem. Se tu for lá, tu vai aceitar a marca da besta. Eu percebo que o irmão Brandt tinha essa paz e essa certeza que o eleito de Deus não se perde. O profeta prega a respeito de representação. Ele fala a respeito do fariseu lá, do sacerdote, né? O sacerdote viu o mesmo Jesus, chamou-lhe de Beelzebu. O profeta diz assim: porque aquele homem não tinha uma representação. A mulher do poço, a mulher de má fama, quando olhou para Jesus, para o mesmo Jesus,
disse: vejo que tu és profeta. Quando o Messias vier, ele vai nos falar essas coisas que tu tá nos dizendo. Aí Jesus então se identificou, né? Eu sou o que falo contigo. Pronto, aquilo acendeu a chama no coração daquela mulher. Para dizer assim, ó, ela tinha uma representação. Qual é a escritura que nós deveríamos sempre tomar nesse sentido que eu estou falando? O fundamento de Deus fica firme tendo esse selo: o Senhor conhece aqueles que são seus. Então assim, o eleito, ele é uma responsabilidade de Deus. Não é assim? Também está escrito uma promessa lá no Velho Testamento. O Senhor diz assim, ó: eu mesmo buscarei as minhas ovelhas, a fraca fortalecerei, a enferma eu curarei, e a desgarrada eu tornarei a trazer. Então é uma promessa de Deus, né? Então assim, eu creio que o profeta tinha essa paz, esse descanso. Ele sabia que o eleito, ele ia encontrar o caminho, como foi desenhado aqui para as crianças, o caminho para chegar ao Senhor. O eleito encontra esse caminho, né? De uma certa forma, ele vai encontrar luz. E quando Noé soltou esses dois pássaros ali, o corvo e a pomba, aí o profeta dá um exemplo assim. Ele diz assim: o corvo é o tipo do hipócrita. Quer que chegue a mensagem a pomba e o cordeiro? Tem a mensagem a pomba e o cordeiro, e tem a mensagem à igreja e suas condições. As duas o profeta fala o mesmo assunto. Mas na mensagem a pomba, ao corvo e a pomba, ou a pomba e o cordeiro, né? A pomba e o cordeiro, que ele fala mais sobre o assunto. Ele diz assim: o corvo é o tipo do hipócrita, porque o corvo, ele consegue pousar sobre o grão e se alimentar do grão, e ter um avivamento ali com o grão, né? Encher o papo do grão, e consegue sair dali e pousar sobre uma carcaça e também comer carniça. E aquilo também faz bem para ele também, e ele se sente bem. Então por que é o tipo do hipócrita, né? O tipo do hipócrita é aquele que pode vir no culto, ouve os hinos, ele pode se alegrar, ele pode chorar, ele pode pular para cima, ele pode ter um bom tempo, um avivamento, e pode ir lá no mundo e também comer as carniças do mundo, e aquilo também fazer bem para ele, né? Então o corvo é o tipo do hipócrita. Agora, a pomba não tem natureza para comer carniça. O profeta disse: a pomba não tem fel, não tem como digerir carne. Então a natureza dela foi feita só para comer o grão. Amém? Comer o grão. Então, o que faz bem para a pomba? Comer o grão. E ela vai ficar longe de corpo morto, porque aquilo não faz bem para ela. Então não precisava ninguém dizer para Noé assim: ó Noé, tem certeza vai soltar a pombinha com tanta carniça que tem aí? Aleluia. Ele podia soltar a pomba com tranquilidade, com paz, que ele tinha certeza que a pomba retornaria, né? Aleluia. Que ela não sentaria em cima de corpo morto, né? Ele sabia que aquela pombinha ia retornar de novo para a arca, trazendo testemunho. Amém. E também ele sabia que não adiantava prender o corvo na arca, porque a natureza do corvo é comer carniça, né? Então, como eu me lembro que o pastor Joaquim pregava, dizia assim, ó: solta esse menino, solta essa menina, deixa ele. Onde aprendeu, né? Se a natureza está ali, a pessoa vai desejar o que faz parte da natureza, né? Amém, Jesus. Deixa que eu ler uns parágrafos aqui. Isso aqui eu já li na escola passada. Vou ler aqui 3 parágrafos para os irmãos aqui dessa mensagem. E depois eu vou ler a mensagem a sede, que é o nosso tema, tá? Que eu não consegui terminar na mensagem de identificação. No parágrafo 7, o profeta disse assim, ó. E está orando, ele diz assim, ó: então eu peço que tu conceda
a esta audiência que espere agora a cura de cada pessoa que esteja na presença divina. Que essa possa ser um dos maiores serviços de cura que jamais tivemos. Que algo possa acontecer, Senhor. Não sabemos como iria acontecer ou o que mais poderia ser feito, mas rogamos que o Espírito Santo tenha preeminência essa tarde para irromper em cada coração e em cada mente. Como acabamos de ler, que o sentimento que havia em Cristo esteja em vós. Eu rogo, Deus, que como vemos que a mente é a torre de controle de todo ser, que ela nos dirige e permita que a mente que havia em Cristo esteja em nós. Aí, quando nós iniciamos lá na semana passada, eu mostrei para os irmãos que a mente pode ser a nossa torre de controle, e se a mente pode ser a nossa torre de controle, então na oração aqui o profeta está dizendo assim, então permita que a mente de Cristo esteja em nós, né? Agora isso aqui eu falei na escola passada, eu quero perguntar aqui, quero ver se os irmãos estão guardando o que eu estou falando, né? O que é a mente de Cristo? Faz parte também, mas tem uma resposta mais clara. Deixa eu ver se... O Espírito Santo, né? A mensagem provando sua palavra. A única coisa que ele pode fazer é vir e aceitar a Cristo. Então o Espírito Santo chega e a mente que estava em Cristo está em você. Então o Espírito Santo em nós é a mente de Cristo. Aí tem um outro exercício que se faz aqui, né? Pastor, como é que eu sei se eu tenho a mente de Cristo ou não? Claro, deixa eu dizer outra coisa para vocês, né? O profeta diz assim, a pessoa que recebe o Espírito Santo sabe que recebeu. E como é que se sabe? Ele diz assim, é como uma mulher que dá luz a um filho, ela sabe que deu luz ao filho. Então quem recebe o Espírito Santo sabe que recebeu o Espírito Santo. Aí, como é que tu sabe que tu tem a mente de Cristo? Mas depois, mais tarde, o profeta disse assim, eu pensava que o fruto era a evidência, mas descobri que aqueles fariseus tinham mais fruto do que Jesus, né? Por quê? Porque o fruto pode ser personificado, né? As pessoas podem personificar os frutos, né? Por exemplo, um fruto personificado, ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, né? Tivesse toda a fé, pudesse transportar os montes, né? Então, claro que o diabo pode personificar o fruto. A evidência é receber a palavra. Mas nesse sentido, um exercício, como é que tu sabe que tu tem a mente de Cristo? É ver que tipo de pensamento tu está tendo. E aí quando tu pensa assim, seja assim, coisa tua, malícia, maldade, imundícia, ou quando tu pensa mal das pessoas, qual é a conclusão que tu chega? Essa aqui não pode ser a mente de Cristo. Se fosse a mente de Cristo, eu não estaria pensando assim. Então é um exercício fácil. A mente de Cristo é o Espírito Santo. Então se tu tem a mente de Cristo, ou se você deseja ter a mente de Cristo, que não recebeu ainda, acompanhe os teus pensamentos, né? Sonda os teus pensamentos e vê os tipos de pensamento que você está tendo, e você vai saber se tem ou não a mente de Cristo. Uma coisa simples, será que Jesus pensaria assim? Será que esses seriam os pensamentos de Jesus? Não é. Aí, irmão, quando chega essa conclusão assim, não,
esse pensamento que eu estou tendo, não, Jesus não pensaria assim. Então, irmão, a pessoa tem que ter esse discernimento. Já tem que abortar na hora. Então não é bom. Sai, Satanás, em nome de Jesus. Tu fez exercício, né? Está ali pensando, né? Essa escola é bom, irmão, para você ir para casa pensando nisso. Ver o pensamento. Tu é um cristão, tu sabe. Tu é consciente se Jesus ia pensar assim ou não. Amém. Então a mente de Cristo é o Espírito Santo. Ele diz assim: o seu caráter não se misturará com o mundo, se você está sendo moldado à imagem de Deus, deixando que a mente que havia em Cristo esteja em você. Esta é a torre de controle, a direção. Quando a mente que estava em Cristo está em nós, nessa torre de controle, aqui está a nossa direção, é da forma que Deus vai nos guiar, né? Bom, agora que é o ponto chave da escola aqui, essa parte da sede. Na mensagem sede aqui, eu vou começar a ler no parágrafo 26 aqui. 26, o 29 e o 30. Vou ler esses 3 parágrafos aqui. Olha que interessante isso aqui, irmãos. Como é que o profeta diz aqui? Agora, não é uma coisa normal ter sede. A sede é uma coisa natural. Simplesmente algo que Deus nos deu para que pudéssemos, para nos dar um desejo por algo. Às vezes Deus também lhe deu uma torre de controle, algo que se encontra dentro de você, que controla esses diferentes desejos. E esta sede, essa torre de controle, que se encontra no coração do homem, é algo que Deus lhe deu para avisá-lo dos desejos que lhe são necessários. O profeta dá a explicação toda, né? Quando a pessoa sente sede, é a torre de controle do corpo dizendo para ele que se ele não beber água, ele pode morrer, está faltando algo. Então, esse desejo que está dentro da pessoa, no nosso caso aqui, o desejo por Deus, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, né, porque serão saciados, é porque Deus está nessa torre de controle. Através dessa torre de controle, Ele controla esses desejos, Ele faz nós desejarmos pelas coisas santas, amém? Quando Deus chega na torre de controle, Ele faz nós desejarmos as coisas santas. Enquanto Deus não está na torre de controle, nós vamos estar sempre desejando as coisas do mundo. Embora nós somos crentes e pensamos assim: não posso desejar isso, Senhor, tem misericórdia, me livre. Eu peço oração, irmão, tem uma luta na minha mente que você nem vou dizer, irmão, tem uma luta. Aquela sede, né? Pelas coisas, alguma coisa está errada. Deus não chegou ainda na torre de controle, né? Porque quando Deus chega na torre de controle, que Ele se senta ali e começa a controlar as nossas emoções, certamente a pessoa vai ter sede de justiça. Amém? Agora verificamos que Deus lhe dá a torre de controle para lhe dar as coisas de que você precisa. Agora a torre de controle em você é o que o dirige. E esta sede está ligado à torre de controle que lhe avisa do que é que você tem necessidade espiritualmente falando. A torre de controle no corpo e na alma também. Há uma torre de controle no corpo que lhe avisa da necessidade que há no seu corpo e lhe é trazido pela sede. Também é uma torre de controle em sua alma que lhe diz as coisas espirituais de que você tem necessidade. Algo em seu espírito, e você por meio disto pode perceber que tipo de vida
o está controlando. Pastor, como é que eu sei quem é que está na torre de controle? É Deus ou Satanás? É simples. Tu quer saber que tipo de vida te motiva? O profeta disse: você tem, espiritualmente falando, de que você tem necessidade, há algo em seu espírito, e você, por meio disto, pode perceber que tipo de vida está te controlando. Então, pastor, como é que eu sei qual é a vida que está me controlando? Eu te digo: que tipo de sede que tu tem? Eu creio que isso faz com que realmente, né, cada pessoa se examine-se a si mesmo, né? Examine-se, pois homem-se a si mesmo. Se eu não conheço a mente de vocês, vocês não conhecem minha mente. Eu posso dizer algo com a minha boca que não está na minha mente, né? Mas Deus conhece a tua mente e Deus conhece a tua sede. E você também conhece o tipo de sede que tu tem. É claro que a palavra não vem em forma de condenação, né? Mas é que para a pessoa se examinar e dizer: tem misericórdia, Senhor. Realmente a sede que está em mim não é a sede pelas coisas espirituais, Senhor. As coisas espirituais estou empurrando com a barriga. A minha sede mesmo era, Deus sabe lá o quê? Chega para Deus, admite, né? Senhor, troca a vida que está na torre de controle, que eu estou percebendo que o que eu estou desejando não são as coisas santas. Pelo contrário, irmão, tem pessoas às vezes que dão tanta vazão a espíritos e a demônios, que as coisas santas às vezes faz até mal para eles. É que a pessoa vai ter prazer em qualquer outra coisa, mas se torna essas coisas, vai ser um sacrifício. Ele vai estar ali porque ele tomou o título de ser um crente, então vai estar ali. Está maçante aquilo para ele. Claro, porque a vida que está lá dentro, controlando, na torre de controle dele, não é que aquela vida quer se alimentar. Aquela vida que está ali dentro, na verdade, termina o culto uma vez, vamos lá. Então tem coisas que é simples a gente identificar, né? Simples identificar. Quer saber que tipo de vida tá na pessoa? É saber que tipo de sede que a pessoa tem. Se a pessoa tem sede pelas coisas de Deus, então certamente é Deus, ele está de controle. Se a pessoa tem sede pelas coisas do mundo, então é outra vida que está ali, que não é a vida de Deus, com certeza, né? No 30, quando você pode ver quais são os seus desejos, então você pode perceber, por meio disto, que tipo de coisa está em você. Que está criando esse desejo que você tem. Veja, há certa coisa do qual você tem sede. Ela pode lhe avisar em sua alma qual é esse desejo pela natureza da sede que você tem. Espero que vocês possam entender isso. Nós entendemos, vocês entenderam? Eu entendi perfeitamente quando eu estava lendo para outra escola no outro dia, que eu anotei aqui para ler para os irmãos. Eu entendi perfeitamente, é isso. É fácil identificar a vida que está em nós, né? É só perceber que tipo de desejo que nós temos, né? O que está nos guiando aí, né? Qual é o desejo que controla a tua vida, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Claro, por isso que nós temos outros tipos de ensinamento, né? Como eu preguei aqui uma vez
Parece que eu vou sair longe aqui, mas eu vou voltar aqui de novo. Eu pergunto aqui às vezes para os irmãos assim, digo assim, irmãos, quem é o único filho legítimo de Deus? Irmão Antônio, o único filho legítimo de Deus, original, o Senhor Jesus Cristo, né? Ele é o unigênito, único, né? E então ele podia dizer, né? Eu só faço a vontade do meu Pai que me enviou, o Pai que está em mim é maior do que eu. Como servo, sempre obediência total a Deus, onde os islâmicos dizem que Jesus Cristo foi o maior muçulmano, porque ele teve obediência total a Allah, né? Obediência total como servo, tomou a forma de servo e se esvaziou em obediência total, né, ao Espírito, tá? E só existe uma maneira disso acontecer com nós, né? E a maneira disso acontecer com nós, a Bíblia diz, quando nós recebemos o Espírito do seu Filho, a vida de Cristo, então é a hora que tu começa a clamar, Abba, Pai, que tu reconhece realmente Deus como teu Pai, e tu te torna também obediente total a Ele. O profeta disse, né? Nos tornamos pequenos Messias. Todos nós, obediência total a Deus. Glória a Deus. Tá. Aqui no 173, o que eu estava falando. O profeta diz: um abutre quer coisas mortas. É a sede que ele tem, porque a natureza dele é de abutre. Tem como mudar isso? Não tem, né? Um abutre quer coisas mortas. Isso mesmo. Esse está morto. É exatamente isto. Apenas mostra claramente aqui qual é a cabeça deles, a sua torre de controle. O que isso está dando a eles? Veja, o que está em sua alma, a alma deles anela por coisas assim. Então a vida, a natureza do abutre anela a carniça. Ele não veja a hora de sentar em cima de um corpo morto e faz parte da natureza dele, né? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Deus está conosco, né, irmãos? Aqui para encerrar, irmãos, a hora já está passando lá, a mensagem também, poder de transformação. Aleluia. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Irmão, antigamente eu era insistente, né? Às vezes tem pessoas que nascem para serem religiosos, né? Então, assim, às vezes está pregando a mensagem para alguém, né? Está insistindo com alguém. E às vezes a pessoa vai nessas denominações, principalmente essas hoje que parede preta, pastor, como é que é? Coach? Pastor, né? Essas mensagens de autoajuda. E as pessoas dizem assim: eu estou indo lá porque me faz tão bem, está certo. Amém. Hoje em dia eu até falo isso, continua indo, está te fazendo bem? Vai. Graças. É a natureza, gente. O Filho de Deus, o eleito de Deus, ele vai num culto da mensagem, ele não entende nada. Amém. Ele escandaliza, vê um monte de quadro na parede, ele fica ali, mas alguma coisa faz bem para ele fica meio contrariado, porque bate contra a natureza dele, no outro culto ele está de novo, sem saber de nada, quando ele está se batizando. Amém. Aquilo faz bem para ele. Aleluia. A natureza, né? Aleluia. Mas, irmão, fui lá, não me adaptei. Aí se enfia dentro de um sistema de qualquer jeito lá. Né? Tinha uma menina que congregava com a gente, ela e o esposo dela. E ia lá na rua e buscava eles de carro, eles participavam dos cultos. Um dia me chamaram lá: pastor, nós não vamos mais lá com o senhor lá, porque tem uma igreja aqui bem boa aqui.
que a gente se identificou. Vocês se identificaram? Como é que é essa igreja? Se uma certa hora eles desligam a luz, botam um hino bem suave, os casal podem dançar, e o marido dançar. Na época eu tentei convencer, não, gente. Se fosse hoje, então faz o seguinte, vão lá mesmo. Dance bastante. Alimenta o que vocês são. Glória a Jesus. É assim, está na alma de vocês. Vão lá, dance abraçadinho dentro da igreja. Se pode chamar isso de igreja, né? Prova que na igreja são lojas, né? Igreja é o corpo do Senhor Jesus Cristo, é a única igreja, né? São lojas, né? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O profeta diz assim, na mensagem Poder de Transformação 311. Esse pequeno interior do interior, é aí onde você começa, qual é a sua alma. Então procede disto, você é um espírito, então você se torna um ser vivo. Agora, o ser vivo tem 5 sentidos para entrar em contato. E segundo tem 5 sentidos, esse é o corpo exterior, visão, paladar, olfato, audição. O corpo interior tem temor, consciência e assim por diante, 5 sentidos. Mas o interior do interior, a torre de controle, ou é Deus ou Satanás. Amém. Então assim, irmão Alexandre, tem um tempo que fica vazio? Sim. Mas não fica vazio para sempre. Alguém vai ter que assumir a torre de controle. Por que a etapa da santificação é mais perigosa? Não tem ninguém no controle. Aleluia. Nossa, a etapa da santificação fica meio que a deriva. O que chega primeiro preenche aquele espaço. Amém, Jesus? Glória a Deus. Você pode imitar qualquer coisa dessas coisas que pode entrar em contato como cristão, ou você pode expulsar demônio como cristão. Porém, se a torre de controle interior, o princípio, a origem, não for de Deus, ela nunca voltará para Deus. Você compreende isto? Judas não expulsou o demônio? Caifás, o que o condenou, o entregou à morte, até mesmo não profetizou? Porém, ele não pôde ficar com a palavra. Está vendo? Porque não estava isso nele. Amém, Jesus. Aleluia. Não era essa a natureza deles. Então, quando chegou na hora certa, cada um teve que demonstrar suas cores, né? Cada um tem que demonstrar o que é. Então, irmãos, para nós encerrar aqui, eu vou deixar vocês pensar nisso, pensem nisso comigo. Vá para casa pensando assim: Senhor, talvez eu não tinha pensado dessa forma ainda, mas quais que têm sido os meus desejos? O que realmente eu tenho desejado? De verdade, Senhor, que seja honesto com Deus, de verdade, que tipo de sede que tem em mim? Qual é a sede que tem em mim de verdade? Se tu identificar, irmão, que a sede que está em ti não é das coisas santas, ora a Deus, busca a Deus, muda a situação, busca o Espírito Santo, busque a mente de Cristo, faz com que seja mudado, irmão Adinho. O chefe que está controlando, que está na torre de controle, toma decisão. Uma vez eu preguei assim: nossa vida é como um barco. Então eu tenho poder de decisão. Tenho poder de decisão. Quem é que eu quero que controle a minha vida? Graças a Deus. Então assim, eu não quero que Satanás controle a minha vida. Senhor, o Senhor me dá o direito de escolher? Te dou. Então tá, então, em nome de Jesus, eu quero receber a mente de Cristo, eu vou buscar a mente de Cristo, porque eu quero que Cristo esteja no controle. Eu quero que toda a minha sede espiritual seja sempre pelas coisas santas. Aí tu entende que o profeta disse, né? O crente nascido de novo, ele não vê a hora de as portas do tabernáculo se abrir para entrar e estar em adoração com Deus. Ele tem sede pelas coisas santas. Amém, Jesus.
Ontem nós estávamos no culto lá em Santa Rita, lá. Irmão, eu poderia pregar a noite toda. Aleluia. Podia pregar a noite toda. Aquele pessoal não estava com vontade de ir embora. Não queria que terminasse. E aí quando todo o povo está nesse mesmo sentimento, o Espírito Santo desce. Claro que está num ambiente assim, que está todo mundo querendo ir embora, todo mundo com pressa, né? Tira a inspiração do pregador. Que Deus opera através da expectativa, né? Eu parei porque eu tinha que parar, né? Mas por eles, continua, vamos lá, segue. Aí termina para casa do outro irmão ainda, porque o irmão tinha mais umas perguntas para fazer. Sede, queria saber mais. O culto foi bom, mas ainda não foi suficiente, quero um pouco mais aqui. Pode servir um pouquinho mais aqui? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, né, irmãos? Que Deus abençoe cada um de vocês aqui nessa manhã. E você, né, receber aqui a bênção da palavra. Vamos se colocar de em pé. À noite aqui nós temos... Amém. A continuação aqui, o culto à noite, eu creio que vai ser uma bênção, né? Graças a Deus, aleluia. Vou pedir para o irmão Lucas vir aqui fazer oração, encerrar nossa escola. Fechamos nossos olhos. Soberano e bondoso Deus, te agradecemos, Senhor, por ter, Pai, nos trazidos até aqui, para, Senhor, encher, ó Pai, a nossa lâmpada com um pouquinho mais, Senhor, do Teu azeite, ó Deus. Te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, que o Senhor tem nos ensinado, que o Senhor tem colocado, Senhor, nesta manhã, nós nos refletimos, ó Deus, naquilo, Senhor, que precisamos, naquilo que estamos pensando, ó Deus. E, ó Deus, assim, ó Pai, nós podemos se aproximar mais de Ti, ó Pai, porque podemos tomar, Senhor, a direção certa. Aquilo, Senhor, que não estamos pensando corretamente, conforme a Tua mente, podemos nos corrigir e nos alinharmos, ó Deus. Te agradecemos por essas crianças, ó Deus, que, ó Deus, os pais não têm impedido e têm, Senhor, trazido nesta manhã a Ti, ó Deus, para se assentar em Teus pés e aprender, Senhor, de Ti, que o Senhor é manso e humilde, ó Deus. Ó Pai, muito obrigado, Senhor, por esta manhã, Senhor, especial. Continua, Senhor, conosco, Senhor. Continua, Senhor, nos abençoando, ó Pai, nos ensinando, nos exaltando, Senhor. Ó Deus, em nome santo de Jesus Cristo, ó Pai, queremos ser melhores, queremos nos aproximar, Senhor, cada dia, Pai. Nem que seja, Senhor, um passo pequeno, Senhor, mas contando que seja, Senhor, andando para frente, ó Pai, devagarzinho, mas se aproximando de Ti, Senhor. É nosso desejo, Pai. Nós queremos estar perto de Ti, Senhor. É estar conforme a Tua vontade, Pai. Que sejam uns centavos, mas que sejam uns centavos na Sua mão, ó Deus. É isso que importa, Senhor. É estar na Tua presença, Senhor. Concede, Senhor, a Tua bênção, abençoa o culto dessa noite. E que o resto desse dia, Senhor, seja, Senhor, consagrado a Ti. E seja, Senhor, na Tua presença, na Tua vontade, ó Pai. No nome santo de Jesus Cristo, nos despede, Senhor, na Tua graça e no Teu amor. Pois é minha oração e meu agradecimento por tudo. Amém, Senhor. Amém.